Olá, eu sou o Adi Habib e estou aqui no estúdio do Advogue TV, hoje tendo a grata satisfação, a imensa alegria de receber aqui o desembargador do trabalho, Agenor Calazans, que além de desembargador é uma figura humana fantástica e é o poder judiciário perto do povo, perto do jurisdicionado. É o poder judiciário perto de você e teremos hoje um bate-papo descontraído falando sobre temas de direito do trabalho e temas que possam interessar de modo geral a coletividade e a você que nos acompanha. Doutor Agenor Calazans, seja muito bem-vindo ao Advogue TV. Doutor Adi, muito obrigado. Na verdade, o judiciário é quem agradece a oportunidade de se aproximar ainda mais do jurisdicionado. É uma oportunidade a mais que a gente não pode perder. Muito obrigado por por esse ensejo que me consente. Sem dúvida. Então, hoje vamos falar de alguns temas polêmicos. O que é que acha? Polêmica é bom? Polêmica é bom. Não é? Polêmica é bom. Aliás, a justiça vive da polêmica. As pessoas pretendem alguma coisa que outras se recusam a ceder. E aí a justiça é chamada a decidir. Polêmica é sempre bom. E aqui na condição de advogado, e quem está do lado de cá, a gente ouve os dois lados, né? A gente ouve tanto trabalhadores quanto empregadores. Então, a justiça do trabalho, ela é amada por uma boa parcela. Existe alguns que até têm uma certa aversão à justiça do trabalho, porque acham que a justiça do trabalho é por demais protecionista, que só protege o empregado, que na justiça do trabalho somente o empregado tem razão. Existe uma outra versão que é desse jaez. E é claro, e tem também aqueles outros que falam o seguinte: não, agora a justiça do trabalho está descambando para o outro lado, agora é só o empregador que tem razão. Veja como é a polêmica e a divergência de opinião. Então, existe um lado que ama por uma posição, outro que odeia por uma posição, mas a divergência existe dos dois lados. Como é que o nobre desembargador vê essa polêmica quanto à atuação da justiça do trabalho? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu posso dizer é o seguinte: o advogado realmente ouve as duas partes, e é bom que assim seja, mas ouve as duas partes, uma de cada vez. Uma quando é seu cliente, o reclamante ou o autor da ação, e o réu quando ele é seu cliente. Então, a diferença do papel é que o juiz ouve os dois. Ambos são seus usuários. O advogado, eu prefiro dizer, é sempre o primeiro juiz da causa. É ele quem diz ao seu cliente se ele tem ou não tem uma questão. Se ele tem ou não tem um interesse justo a defender. Ok, mas ele não tem, naquele momento, a versão das duas partes envolvidas naquele interesse supostamente insatisfeito. Porque pode ser que ainda não tenha sido, que não haja esse direito que o cliente está lhe entregando. O juiz, diferentemente, ele vai ouvir um e outro do conflito, para depois dizer alguma coisa a esse respeito. Então, conquanto o advogado seja o primeiro juiz da causa, ele não faz a escuta das partes ao mesmo tempo. Ele ouve o autor quando ele é advogado do autor. Ele ouve o réu quando ele é advogado do réu. Diferente do juiz. Quando vai decidir alguma coisa, ele já ouviu os dois. Bom, mas é assim. O que dizer da justiça do trabalho? Essa censura que se faz à justiça do trabalho é antiga, não é nova. De que a justiça seria protecionista. Há até quem sustente que proteção demais desprotege. Erasmo Carlos tem uma canção assim, né? Tem. Ei, mãe, não sou mais menino, não é justo que também queira parir o meu destino. É mais ou menos assim. Bem assim. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo depois de 2017, lembrando exatamente isso: proteção demais desprotege. Mas já agora contando a versão da suposta nova CLT, porque é interessante que... Bom, vamos voltar para a Justiça do Trabalho, depois falamos da CLT.
Então, a justiça não pode ser paternalista, não pode ser a favor do empregado. A justiça tem que ser a favor daquilo que é o direito. Nessa decisão que tome a respeito de casos que estão em conflito, ela vai aplicar a lei. A lei é protetora. A lei realmente protege o trabalhador para o velho e necessário equilíbrio entre as situações díspares daquele que mantém o negócio e daquele que precisa de trabalhar. O hipossuficiente tão falado. Mas o juiz não pode dizer eu estou do lado do empregado. Não. Eu estou do lado do empregador. Também não. Eu digo que quando o juiz assume isso, ele está sendo preconceituoso. O juiz não pode ter preconceito. Ele não sabe quem tem razão, se é o empregado ou se é o empregador. Quando o caso chega à sua mesa, hoje chega ao seu computador, ele vai decidir. E quando ele decide, ele aplica a lei. Essa lei protege, em algumas situações, o empregado. Protegia, por exemplo, o empregado com mais de 1 ano de emprego tinha que ter a sua rescisão homologada. Tinha. No sindicato, verdade, verdade. Isso era uma proteção. Então, quando o empregador dispensava o trabalhador do emprego e não homologava a rescisão, aquela rescisão não tinha validade. Isso era uma proteção. Mas a invenção do juiz que decidiu o caso, não. Era lei. Era imposição legal. Correto. Passamos a ter a situação diferente e daí agora vem o meu artigo a respeito disso. Passamos a ter, a partir de 2017, a desnecessidade da homologação. Ok. E passamos a ter outros dispositivos que assustaram o trabalhador de demandar na Justiça do Trabalho. Na época, a mídia também deu uma repercussão muito grande a respeito de tudo isso. O risco de sucumbência, de pagar honorários, né? Então, aquilo fez com que o trabalhador se retraísse e não procurasse a justiça, porque ele já estava sem receber o que achava ter direito, nem sempre tem, o que achava ter direito, e se fosse a justiça e não obtivesse êxito, ainda teria que pagar honorários da parte contrária. Então, isso assustou o empregador. E ainda mais dizia que ainda que fosse beneficiário da justiça gratuita, mas se tivesse dinheiro para receber naquele processo ou em outro processo, teria que pagaria os honorários da parte contrária. Da parte contrária como do perito, se tivesse havido perícia no caso dele. Exatamente. Era texto de lei. Né? E aí, por que eu lembrei o artigo e quero voltar a referi-lo? Porque depois de 2017 eu escrevi um artigo com essa chamada. Proteção demais desprotege. Porque eu passei a achar, e volto a afirmar, que de 2017 para cá, a lei criou dispositivos que realmente protegem o empregador. E aí, me lembrei da seguinte situação, do trabalho em domicílio, do trabalho remoto. Certo. E que a lei trouxe uma disposição dizendo, no trabalho remoto não existe jornada de trabalho. E lá vou eu, nas minhas linhas, lá naqueles pensamentos, eu dizendo, olha, proteção demais desprotege. Imagine que numa situação dessas, uma pessoa que trabalha em casa e não tem jornada de trabalho. Então ele pode estar trabalhando a qualquer hora. Imagine comigo, doutor Habib, essa pessoa acabou de tomar o seu café, mas resolveu trocar a lâmpada da casa dele. Trocou a lâmpada e a cadeira caiu. A cadeira quebrou e ele ficou com a perna quebrada. Isso é acidente doméstico ou é acidente do trabalho? E se ele lhe disser que estava trabalhando? Ele não tem jornada, a qualquer hora ele pode trabalhar. Então dizia eu no artigo, cuidado,
Proteção demais desprotege. E proteger demais o empregador pode estar desprotegendo, por exemplo, nesse aspecto. Agora, o problema aí é saber a hora exata em que ele caiu, né? Mas ele não tem jornada. Mas ainda que tivesse, o grande problema seria, afinal de contas, que hora foi que esse empregado caiu? Porque se jornada ele tivesse, é claro que dá para voltar no tempo um pouquinho e, olha, a queda foi durante o trabalho. Também a gente sabe que isso é possível, né? Possível. A gente sabe que isso também é possível. É possível. Ele poderia realmente estar sentado à frente do seu computador e a cadeira cair. Mas podia ser que ele estivesse olhando a paisagem na rua e a cadeira caísse, não é? Então, se ele tivesse jornada, imagine essa situação, quebrou a perna. Ele foi atendido no pronto-socorro. O pronto-socorro anotou o horário do atendimento. Se ele tivesse jornada, por exemplo, de 8 às 18, se o fato acontecesse às 21, não foi acidente do trabalho. Não tendo jornada, você nunca sabe se ele por acaso estava trabalhando ou se ele sofreu um acidente doméstico, um acidente de casa. Então eu digo, cuidado. Aquilo que se dizia em desfavor do trabalhador, digo eu agora, em desfavor do empregador. Cuidado. Proteção demais desprotege. Eu também acho. Agora, quando a gente fala de proteção, e o doutor Agenor aí colocou a questão dos princípios protecionistas do direito do trabalho, né? A gente tem lá, na dúvida, se aplica a norma mais favorável, né? A condição mais benéfica, e tem aquele velho que é na dúvida pró-operário, né? Quando se trata de interpretação ou de direito material, seriam os princípios aplicáveis, são princípios protecionistas que norteiam o direito do trabalho. Mas, evidentemente, eu concordo, proteção demais desprotege, é verdade, e porque a gente tem que também avaliar que o mundo evolui, as pessoas evoluem, né? A CLT, ela é de 1943. Em 1943, nós tínhamos uma sociedade, uma classe trabalhadora menos instruída do que nós temos hoje. Hoje existe um regime democrático de distribuição da informação. Hoje você tem em tempo real a informação do que acontece no Japão, né? Hoje você tem em tempo real um julgamento do Tribunal Superior do Trabalho é transmitido ao vivo, assim como as sessões de julgamento dos tribunais. Então, a informação hoje ela é distribuída democraticamente, coisa que no passado não havia. Até mesmo acesso à escola, lá em 1943, 45, 48, era diferente. Então, evidentemente que hoje o trabalhador tem um discernimento diferente do trabalhador de 1950. Eu não tenho dúvida quanto a isso. E aí, quando a gente fala de proteção, eu queria agora falar sobre o princípio da autonomia da vontade. Em que medida ele deve ser respeitado? Por que eu coloco isso? E a gente sabe que aí não é invenção do magistrado em absoluto, é dispositivo de lei. É dispositivo de lei. O empregado, ele somente pode vender 10 dias das suas férias. É o máximo que ele consegue. Então, se o empregado tiver uma necessidade premente de dinheiro, porque ele precisa pagar um tratamento para um filho, e a única forma que ele teria seria, por exemplo, vender 20 dias de férias, ele não pode. Ele pode trocar de sexo, ele tem discernimento para isso, ele pode mudar a cor do cabelo, a cor dos olhos, ele pode fazer tudo, mas ele não pode vender 20 dias de férias, porque a lei o proíbe. E aí não é o magistrado, aqui não é nenhuma censura ao Poder Judiciário, não. Aqui meu questionamento é quanto à lei, tá? E se diz que isso é posto por uma questão de higiene e segurança do trabalho, para preservação da saúde do trabalhador, né? Isso aí seria a preservação da saúde do trabalhador. Mas a gente sabe que, em certa medida, essa preservação e essa proteção, e o doutor Agenor bem colocou, proteção demais desprotege. Esse dispositivo não estaria, em certa medida, desprotegendo o trabalhador quando ele precisa efetivamente fazer face a uma despesa extraordinária? É uma boa reflexão.
Mas vamos pensar, vamos por partes. Primeiro vamos conversar um pouquinho sobre a referência que você faz, professor Adi, sobre a idade da CLT. Ela é de 1943? Não. Foi atualizada ao longo do tempo, Ela né? foi Tem sido concebida. constantemente atualizada. Concordo. Ela foi concebida em 1943. Porém, a gente procura um dispositivo que tenha a redação originária e vamos ter dificuldade de encontrar. Em 2017, quando a CLT sofreu essa grande reforma, Mudança, né? Reforma, Então, vamos reforma chamar de trabalhista. mais de 100 dispositivos foram mexidos. Já naquela época, a CLT, que tinha 922 artigos, remanescia com a redação originária pouco mais de 100. Então, já foi uma mudança de uma criação que não era mais de 43. Quando a gente diz que é de 43, a gente não está sendo fiel, porque não é aquele texto. Mas vamos comparar ainda um pouquinho mais. O Código Civil era de 1916. 1916. E ninguém dizia que ele era velho. Era velho. 1916, a CLT de 43. O Código Civil foi mudado em 2002. Então, essa censura à CLT é injusta. Bom, é verdade, os trabalhadores, não só trabalhadores, os empregadores, as pessoas passaram a ser melhor informadas com o passar do tempo. E hoje, então, num clique, a gente fica sabendo de tudo. Todas as pessoas hoje têm um computador na mão, porque a gente não vê mais alguém sem celular. Quase todo mundo tem celular. Antigamente as pessoas eram compostas de cabeça, corpo e membro. Hoje é cabeça, corpo, membro e celular. Não é? Hoje qualquer pessoa que vai saindo, toca a mão no bolso e não vê o celular, volta correndo para pegar. E dá uma sensação de insegurança quando você percebe que está sem ele. Verdade. E então chega em algum lugar, vai descarregar, pede para carregar e assim é a vida. Todavia, vamos dizer assim, o limite à autonomia da vontade não é uma coisa de época, é uma coisa necessária. Nós seres humanos, nós somos imediatistas. Os empresários sabem disso. Há trabalhadores que... E aí a crítica aos trabalhadores. Há trabalhadores que não se esforçam no que estão fazendo para que o empregador lhe permita trabalhar extraordinariamente para ganhar hora extra. Isso é verdade. Ele faz o chamado corpo mole para quando acabar a jornada dele, ele já tem que fazer hora extra para ganhar hora extra. Isso acontece. Quantas são as pessoas que preferem efetivamente trabalhar em ambiente insalubre para receber insalubridade? É um absurdo, mas a gente sabe que isso acontece. Ele prefere estar trabalhando em ambiente insalubre para receber mais alguma coisa. Agora, isso é o ideal? Claro que não é o ideal. E o ideal é aquilo que a sociedade como um todo deve buscar. Se a lei diz que você não pode vender, não pode abrir mão de suas férias, é uma decisão legislativa. É claro que isso passou por estudos e, portanto, se chegou à conclusão de que o ser humano precisa de férias anualmente. Na medida em que a gente abra mão disso, todo mundo vai vender férias. Mas ele teria esse direito? Talvez tivesse. Parece que a média da sociedade que aprovou essa lei, e que essa lei deve ter sido resultado de estudos,
diz que o ser humano não deve abrir mão de férias. Não deve abrir mão do descanso de 15 minutos, quando trabalha até 6 horas. Não deve abrir mão do intervalo de 1 hora, quando trabalha mais de 6. Não deve abrir mão do seu intervalo semanal, que é o repouso. E não pode abrir mão do seu intervalo anual, que são as suas férias. Bom, é isso que a lei impõe. Você pode fazer tudo, mas tem que descansar uma vez por ano, 30 dias. Aí veio uma reforma, novamente 43 já não vale. Veio uma reforma e disse: você pode transformar 1/3 das suas férias em dinheiro, abono pecuniário. Ok, já permitiu alguma coisa. Isso é bom? Está funcionando, agora é bom. Então, na verdade, não é uma escolha, como você mesmo disse, professor, não é uma escolha da justiça, é uma escolha da lei. Não é possível, as férias constituem direito irrenunciável. Mas isso também não é privilégio do direito do trabalho. Vamos pensar um pouquinho. Na sua contextualização, você colocou: ele pode colocar olhos verdes, vermelho, cabelo vermelho, pode mudar até de sexo. Pode. Ele pode. Ele pode, por exemplo, manter uma relação conjugal sem celebrar o casamento. Mas vem a lei e diz assim: eu imponho os efeitos do casamento. Então, a autonomia da vontade está limitada. Ele queria estar vivendo com outra pessoa, mas como se solteiro fosse. Ele, ela e eles, né? Como se solteiros fossem. Mas a lei vem e impõe: não, você está em união estável. Eu imponho os efeitos do casamento. Isso é uma imposição legal, é uma limitação à autonomia da vontade das pessoas. Ele pretendia uma coisa, mas o sistema legislativo impõe outra coisa. Mas, doutor Agenor, nesse particular, assim, dentro dessa seara aí da união estável, as partes, elas conseguem disciplinar o modo, porque elas podem fazer um contrato, inclusive, disciplinando de que modo aquela união estável vai se processar. Eles podem, inclusive, prever que há uma separação total de bens, eles podem fazer naquele momento um pacto de renúncia, inclusive, à prestação alimentícia. Então, percebe, eles conseguem disciplinar. Então, em que pese haja um reconhecimento, né, de uma união estável, mas eles conseguem disciplinar como isso vai se dar. Com comunhão parcial de bens, com separação total, com renúncia a alimentos. E quando eu coloco essa questão de que o trabalhador ele não consegue decidir, deliberar sobre a própria vida com relação à venda das férias, eu também acho, porque vou colocar aqui o seguinte exemplo: se isso não seria até um diferencial, uma perda diferencial competitivo, tá? Porque o empresário ele pode trabalhar 14 horas por dia e ninguém vai impedi-lo de fazer isso. Ele pode trabalhar 16 horas por dia e boa parte dos empresários assim procedem. Tem uma boa parcela, principalmente quando estão começando ou quando ele tem muitos negócios. Trabalha 14, 16 horas por dia, trabalha sábado, domingo, feriado, não tira férias. Não tira férias, eu conheço alguns que não tiram férias. Eu, profissional liberal, advogado, quando eu comecei minha carreira, sabe quando a gente começa, você bate o pênalti e corre para pegar no gol, não é? Eu passei muito tempo sem tirar férias, Eu lembro que teve uma época em que eu viajei durante o recesso, no mês de dezembro, um recesso, eu levei a mala do carro cheia de processos. Por quê? Porque eu tinha que trabalhar, então eu não tive férias, porque eu tinha que cumprir prazos, a mala do carro foi cheia de processos. Carnaval, eu lembro que teve carnaval de eu trabalhar durante o carnaval todo, teve um carnaval que eu estava trabalhando e na terça-feira eu falei, peraí, hoje é terça-feira de carnaval, último dia eu vou pra rua, vou me esbaldar. E aproveitei efetivamente o último dia. E ninguém me impediu, eu consegui deliberar sobre minha própria vida, eu consegui, se eu quisesse tirar férias, eu assim procederia, certo? Mas durante um tempo eu não tirei, tá? E foi uma escolha, Quando eu digo que o trabalhador não consegue fazer essa escolha e que hoje na sociedade moderna eu acredito que deveria haver uma mudança, já que
as pessoas conseguem discernir, deliberar sobre a própria vida, e quando o Estado impede, de repente está impedindo uma pessoa de atender uma necessidade. Então eu acho, aqui é apenas um achismo da minha parte, que essa proteção desprotege. Aí, pegando a fala do próprio nobre desembargador Agenor Calazans, eu acho que isso desprotege. Acho que pode ter que você garantisse 10 dias mínimo, 10 dias já deu para descansar, sabe por quê? Até porque no nosso país nós temos uma série de feriados, né? E você tem uma cultura, inclusive, de feriados prolongados. São João não é feriado no Nordeste, em muitas cidades, mas culturalmente e tradicionalmente virou feriado. Então, no São João, as pessoas descansam. Você tem feriados, vários feriados prolongados que dá para descansar. Então, óbvio, aqui eu volto a falar. Minha crítica é a lei, tá? Minha crítica é a lei, no sentido de que a autonomia da vontade, ela deve ser melhor respeitada, porque o trabalhador, ele tem capacidade de discernir sobre a própria vida. Mas é apenas, a gente já contextualizou, é apenas divergência de opinião. Indo em frente e passando aqui para um próximo tema, como é que o nobre desembargador vê atualmente esse embate entre decisões da Justiça do Trabalho e decisões do Supremo Tribunal Federal? Supremo Tribunal Federal que tem atendido algumas reclamações constitucionais, tem inclusive modificado decisões da Justiça do Trabalho, tem recurso agora extraordinário sendo julgado, tem um tema aí relevante que é a participação, reconhecimento de grupo econômico e inclusão de empresas de mesmo grupo econômico na execução, quando elas não participaram do processo de conhecimento. A gente tem inúmeras matérias agora, são matérias complexas e controversas, que tem havido aí um certo enfrentamento entre Justiça do Trabalho e Supremo Tribunal Federal. Como é que um nobre desembargador vê se desenrolar? É muito interessante isso, porque a gente tem um sistema legislativo que distribui entre os órgãos do judiciário as respectivas competências e atribuições. Que o Supremo Tribunal Federal diga, por exemplo, esse tema que está agora posto em relação à inclusão no polo passivo de empresas que não participam do processo ainda na fase de conhecimento. Ainda na fase inicial, eu vou colocar essa expressão assim, porque nem todos que vão nos ver, perfeito. nos assistir são da área. Então, a demanda foi proposta contra a empresa empresa A foi condenada, e já na fase de execução, o juiz inclui a empresa B e C porque elas são do mesmo grupo econômico. Que o Supremo Tribunal Federal nos diga que legalmente isso não deve ser feito, ou que possa ser feito, mas com o processamento do incidente de desconsideração, aquela coisa prévia, a gente compreende. Agora, que o Supremo Tribunal Federal venha dizer que B e C não compõem o mesmo grupo econômico, está errado. Ele não pode dizer isso. Não cabe ao Supremo o exame do fato. Que ele diga em tese alguma coisa, está certo. Mas que ele, por exemplo, casse a decisão da Justiça do Trabalho, porque reconheceu o vínculo de emprego de um corretor com a empresa, todas as vênias do mundo, com todo respeito ao excelso Supremo Tribunal Federal, isso está errado. Ele não pode decidir isso. Ele pode dizer que a relação de corretor com a empresa é lícita quando atenda, claro, aqueles requisitos da relação civil. É lícita, não tem nada de ilícito. Mas dizer que uma relação pontual é ou não emprego, só a Justiça do Trabalho pode dizer. Só a Justiça do Trabalho, não outra.
Então a gente fica, olha, não pode o Supremo estar caçando as decisões da Justiça do Trabalho, como fez parece que já tem 1000 reclamações constitucionais lá. Então eu estou aqui, por exemplo, na instância ordinária, examino um caso de uma pessoa que se diga empregado, mas cuja contratação foi sob o rótulo de trabalhador autônomo. O juiz do caso examina e conclui que naquela relação havia as coisas que a lei diz que são emprego. Quais são essas coisas? A habitualidade na prestação do serviço, onerosidade, remuneração, alguém paga, alguém recebe, né? Dependência, não sei por que a doutrina chama de subordinação, mas o que a lei diz é dependência. E isso é importante, que eu vou até me lembrar de uma outra coisa. Dependência, ou seja, um manda, o outro obedece. E um depende da existência do negócio, do empreendimento do outro. Bom, o juiz examina essas situações e conclui que aquela situação é emprego. Ponto. E o Supremo diz, não, eu já disse que pode haver contratação de autônomo. Pode, mas no caso não era. Poder pode. Então, máxima vênia ao excesso do Supremo Tribunal Federal, mas não há dúvida que há uma extrapolação da sua própria competência. Ele está extravagando daquilo que a Constituição lhe assegura. Olha, a sua atuação é em matéria constitucional e em regramento em tese. Mas só a instância ordinária é que examina fatos e provas. O segundo grau de jurisdição, que são os tribunais de justiça e os tribunais regionais, são os soberanos em matéria de fato e prova. Ninguém mais pode decidir. Decidir fato e prova, acabou. Agora, doutor Janot, pelo que eu já vi das decisões do Supremo Tribunal Federal e pude acompanhar, na ótica deles, ministros do Supremo Tribunal Federal, para a Justiça do Trabalho, toda e qualquer contratação, onde há coordenação do trabalho, e é claro, todo contrato, mesmo de natureza civil, o contratante ele exerce uma coordenação na atividade do contratado. Ele dita as regras, ele diz como o trabalho deve ser conduzido, como é que ele deve ser executado. Então, na visão dos ministros, pelo que eu já vi nas decisões do Supremo Tribunal Federal, para eles, a Justiça do Trabalho, em toda e qualquer contratação com coordenação, há um reconhecimento de vínculo empregatício. É como se a Justiça do Trabalho tivesse uma resistência em admitir outra forma de contratação que não a seletista. Essa é a interpretação que eu vejo das decisões. É assim que eles analisam como a Justiça do Trabalho decide, né, em casos análogos. E nós sabemos que é uma zona muito cinzenta. Na verdade, doutor Janot, é uma zona muito cinzenta entre o que é o trabalho com dependência, com subordinação, e o que é o trabalho com coordenação, mas com uma certa autonomia. Porque o contratado, de modo geral, ele não vai ter autonomia. Por exemplo, você contrata alguém contrata um pintor ou um pedreiro para executar uma atividade na casa. Você diz como é que você quer a pintura, você diz qual a cor que deve ser empregada, e mais, se você estiver dentro da sua residência, você não vai permitir, por exemplo, que ele trabalhe de short e sem camisa. Se você está com sua família, você não vai permitir, tá? Você não vai permitir que ele leve o som dele e ouça no volume que ele quiser a música que ele pretende ouvir, que ele gosta de ouvir, tá? Então, assim, de certo modo, há um controle. Não é verdade? E esse controle que o contratante exerce sobre o contratado, na visão dos ministros do STF, para a Justiça do Trabalho, já configuraria a relação empregatícia. Não seria por aí que acontecem algumas decisões que alguns magistrados proferem? É bem provável que
a razão esteja com você, professor Adi, porque o Supremo tem realmente se comportado assim. É bem provável, mas é um comportamento, e novamente com todas as vênias e tal, é um comportamento inocente. Basta que a gente lembre que a maioria das decisões em relação aos trabalhadores por plataforma são negativas de vínculo. Então, não, na verdade, eu disse inocente e preconceituosa. É porque a decisão é da Justiça do Trabalho que não deve ser observada. Mas repare que não é uma prevalência de que qualquer vínculo é reconhecido como de emprego. Mas existe vínculo assim, com esse título, e que se torna de emprego. Porque é uma definição fácil de fazer. Se alguém quiser criticar, primeiro mude a lei. Porque a lei diz pessoalidade, habitualidade, dependência. A gente chama de subordinação. Onerosidade, pronto. Nessas relações em que há habitualidade, em que há pessoalidade, em que há onerosidade, em que há pagamento, que alguém manda e o outro obedece, pronto, é emprego. Não se pode tergiversar, não pode mudar isso aí. Bom, o que o Supremo tem feito, a que a gente tem visto, é que de fato ele vem dizendo assim, olha, a Justiça do Trabalho decidiu isso, mas não é. Isso é juízo ordinário, não é juízo constitucional. Muito bem. Se ele está tomando essas decisões porque supõe que a Justiça do Trabalho sempre enxerga vínculo de emprego, ou é inocência ou é preconceito. Não é? Porque a rigor, nós sabemos a polêmica que ainda está muito viva hoje em relação aos trabalhadores de plataforma. Tema, aliás, muito palpitante, não é? Muito palpitante. Então, até hoje, a gente vê os embates nas cortes trabalhistas sustentando isso, sustentando aquilo, e a maioria não é a favor do vínculo de emprego. Ainda não é. Mas só aí, e aí lá vem aquela coisa, é só no Brasil? Não, não é só no Brasil. O Reino Unido já decidiu que é vínculo de emprego mesmo. Em outros países há decisões assim, decisões assado. Bom, a verdade é que é preciso que a gente sedimente e crie de fato uma jurisprudência mais sólida a esse respeito. Mas não é razoável que de repente a Suprema Corte diga é isso ou aquilo. Não é razoável. Ela não amadureceu o conhecimento das causas. Então, eu penso que não é bem assim que as coisas vão. Eu lembrava aqui de um episódio para lhe falar da coordenação ou da dependência, ou da subordinação, ou do que fosse. Porque muita gente fala dos trabalhadores que são esclarecidos, são muito bem remunerados, e que por isso não mereceriam o tratamento ou a proteção que a lei confere a todos. Hoje com alguma distinção em relação aos hipersuficientes, né? Mas isso vamos tratar de outra forma. Mas eu me lembro, você deve gostar, ou já deve ter gostado de Fórmula 1. De corridas de Fórmula 1. Na época de Ayrton Senna. Na época de Ayrton Senna, eu acordava de madrugada, qualquer hora para assistir, porque... Aliás, foi a única época que eu gostei de Fórmula 1, sabia? Na época de Piquet, era legal. Piquet antes ainda, quer dizer, Piquet, conviveram. Ayrton Senna, era bacana. Logo depois de Ayrton Senna, veio o Felipe Massa. Sim. Que ganhou uma ou duas corridas, mas sempre chegava em segundo. E Felipe Massa provavelmente ganhava um dinheiro bem considerável. Sim, sem dúvida. Bem considerável. Fórmula 1 remunera muito bem. Só que ele era companheiro de equipe de nada mais, nada menos do que o heptacampeão Michael Schumacher. Sim. Interessava a empresa, a equipe, se não me engano, era a Ferrari,
acho que era Ferrari. Ferrari. A equipe Ferrari, que Schumacher ganhasse. Interessava isso. Tanto que uma vez eu me aborreci. Eu não vou mais torcer pro Felipe Massa, não. Esse episódio foi com o Felipe Massa ou com o Rubinho Barrichello? Barrichello. Eu falei Felipe Massa. Desculpe, Felipe Massa. Porque eu lembro do episódio, assim... Desculpe, Felipe Massa. Narrando, Felipe Massa veio depois de Barrichello. Foi Rubinho Barrichello, exatamente. Barrichello sempre chegava em segundo. E eu me lembro e Barrichello devia também ganhar um dinheiro bastante significativo. Não era nenhum hipossuficiente no sentido de estar ganhando pouco, ou ter sido o seu trabalho explorado, assim, no primeiro olhar. No entanto, lá vai ele na pista, vencendo a corrida. E a transmissão flagra a equipe dizendo a ele: tire o pé. Felipe Barrichello, Michael está a tantos minutos. Barrichello, Michael está a tantos minutos, tire o pé. Para quê? Para que Michael passasse ele e ganhasse a corrida. E ele fez isso. Então, quando se diz assim, mas ele era hipersuficiente, como? Quem é que não gostaria de ganhar uma corrida? De ser aplaudido, louvado e tal, ser admirado no seu país quando voltasse? Mas, no entanto, ele teve que obedecer. Isso aconteceria se ele fosse autônomo? Sim, poderia acontecer. Poderia. Como agora, assim? pelo seguinte Como lado, assim? Me diga. eu vou. Veja, assim, o que eu quero dizer? Eu, até fazendo aqui um parêntese, eu sei que o magistrado do trabalho ele faz um esforço enorme no sentido de buscar a verdade daquilo que acontecia, né? Ele quer praticar a justiça ao caso concreto, eu não tenho a menor dúvida. É que o magistrado do trabalho também, de certo modo, ele decide por ouvir dizer, porque como é que ele decide? Com base nas provas que lhe são apresentadas e principalmente na prova testemunhal. A prova testemunhal no processo de trabalho ela tem um valor muito grande, tão forte que ela consegue desconfigurar documentos, né? Então, veja o poder que tem a prova testemunhal na Justiça do Trabalho. Então, o que eu quero dizer quando eu coloquei que o autônomo também? Porque, veja, quando eu disse, né, e até aqui brinquei, se eu contrato um pintor para fazer uma obra na minha casa de pintura, eu vou coordenar a atividade dele. Se ele quiser chegar às 6 da manhã, eu vou dizer para ele, não chegue às 6, somente comece às 8 horas da manhã, ou às 8h30, tá? Ou às 9. E se eu quiser que ele encerre às 16, eu vou dizer, você vai trabalhar somente das 9 às 16. Você percebe? Eu estou fazendo um contrato de empreitada, mas eu estou dizendo em qual horário ele vai trabalhar. Se ele chegar um dia com o som dele, aquele som potente, para trabalhar ouvindo música, eu vou dizer, não, aqui eu não vou permitir, você não vai poder ouvir. Quer ouvir? Traga algo, bote seu fone de ouvido e você ouve a música que você quiser, mas com seu fone de ouvido. Você percebe que eu estou dando ordens para ele? Eu estou dando ordens. Eu estou dando diretrizes que ele deverá cumprir. E se ele não quiser cumprir, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, você não quero mais seu serviço. É assim que qualquer cidadão procede, né? Por quê? Porque você está contratando alguém para fazer uma obra no seu lar, na sua casa, você conduz, você dá diretrizes e ele vai cumprir. E se ele não cumprir, o que é que você faz? Você rompe o contrato. Você percebe? E ele não é meu empregado. É um contrato temporário, é um contrato, ainda que seja um contrato de 6 meses, de 8 meses, mas seria um contrato de empreitada. Do mesmo modo, se eu contrato uma equipe de pessoas para trabalhar em uma obra qualquer, eu contrato profissionais, autônomos, mas eu também vou dar as diretrizes, né? Então, o que eu quero dizer é que você coordenar a atividade de alguém não significa que seja relação de emprego na sua essência. É por isso que eu disse que é uma zona muito cinzenta, é um trabalho muito árduo que o magistrado tem para separar o joio do trigo, para separar aquilo que é uma autêntica contratação de natureza civil, um autêntico contrato autônomo, daquilo que é um contrato de emprego mascarado
de uma feição autônoma, porque também, e aí eu concordo com o nobre desembargador, quando disse que tem contratos que, apesar de tomarem a feição de contrato autônomo, na verdade é um contrato de emprego mascarado, e tem sim, de verdade tem, onde todos os elementos ali estão presentes e o tratamento que se dá é um tratamento de uma relação de emprego, né? Mas é uma missão árdua, na verdade, fazer essa separação, né? Então, por isso que eu disse que quando o Supremo Tribunal Federal, quando ele deu essas decisões recentes e chegou à conclusão, e o doutor Agenor disse que poderia ser preconceito, né, que não seria justo decidir o caso concreto, porque foi o magistrado do trabalho quem analisou, quem averigou e disse, ó, aqui eu encontrei os elementos que caracterizam. Agora, por isso que eu coloquei aqui que assim, essa questão da coordenação por si só não significa relação de emprego. Por isso que eu disse que quando o Rubinho Barrichello recebeu diretrizes, ele recebeu diretrizes que visava o todo. Na verdade, para a equipe como um todo, era muito importante o campeonato. Era muito mais importante o campeonato do que uma vitória individual. E aí vem o coletivo, porque quando você tem um campeonato, o coletivo todo ganha, porque o prêmio é maior e possivelmente todos na equipe partilham desse prêmio. Tá? Então ele deve ter cumprido também com o interesse pessoal, porque ele devia ter uma participação nesse prêmio que, apesar do piloto vencedor ser Michael Schumacher, mas a equipe era a equipe de Barrichello, tá? Então, assim, quero dizer que esse elemento por si só não seria suficiente na minha visão, na minha ótica, tá? Agora, o que eu pergunto aí, doutor Agenor, considerando este fato, quais características de verdade seriam essenciais na apuração de é uma relação de emprego ou é uma relação autônoma? Então, claro que eu não vou deixar passar sem dizer que não concordo absolutamente com a sua manifestação a respeito da coordenação. Uma coisa é você fazer a contratação e dizer que horas a pessoa pode trabalhar na sua casa. Não, mas como ele vai pintar, se ele vai passar o pincel para cima ou para baixo, se ele vai passar o pincel para a direita ou para a esquerda, se vai ser pincel, se não vai, isso ele está sendo autônomo. Ele vai dizer o preço que cobra do serviço. Ele é autônomo. Ele vai dizer o preço. Eu vou fazer por 500, eu vou fazer por 200, eu vou fazer por 1.000. Mas quando você diz, eu só pago 300, é salário. Ponto. Mas não esqueça que se barganha o preço também. Viu? Claro, há um acerto. Há um acerto. No caso de Barrichello, tanto fazia ele ganhar como o Schumacher, porque a equipe era a mesma. O importante era que Schumacher ganhasse. Isso interessava. Não, o título da equipe garantiria, tanto um como o outro. O título da equipe. Mas, de qualquer modo, vamos deixar esse caso para lá. Vamos lá. Vamos deixar esse caso para lá. O que seria, então, os elementos que distinguem, não é? Que distinguem a relação do autônomo para a relação do trabalhador. A gente vai repetir, na verdade, o que acabamos de falar. Isso. Não é? O trabalhador autônomo, ele diz o valor do serviço dele. Eu vou fazer por 500, eu vou fazer por 200. Esse é o trabalhador autônomo. Ele diz quanto é. Ele escolhe o dia que vai trabalhar. Bom, você vai dizer, não, mas eu chamei você para fazer uma empreitada e quero que você trabalhe de segunda a sexta. Opa, se eu terminar o serviço quinta, eu não vou sexta. Você está dizendo que só aceita o meu trabalho de segunda a quinta, de segunda a sexta, nesse lugar aqui, que é o lugar que você está querendo, precisa do trabalho. Ok. Mas se eu acabar quinta, acabou aí. Diferente do trabalhador empregado. Você vai trabalhar segunda a sexta, viu? E tanto a tanto. Ok. Mas novamente, a pessoalidade na prestação do serviço, o trabalhador é ele mesmo quem trabalha, ele não coloca outra pessoa para fazer o serviço, é ele mesmo quem trabalha. O autônomo é diferente. É claro que você, se contratar uma pessoa
para pintar, você quer aquele pintor porque ele é um profissional que você confia. Você não quer que ele contrate outro. Ok. Porque é uma arte. E a arte você quer do artista. Você não quer de outro. Então, nesse também tem pessoalidade. Tem. Mas quando você chamou alguém para pintar o seu apartamento, o seu escritório, não tem habitualidade. Ele vai fazer aquele serviço. Não tem habitualidade. Eu preciso das 3 coisas, a quem coloque duas outras. Eu preciso da pessoalidade, eu preciso da habitualidade. Tem que ser um serviço habitual, não uma pintura de uma casa que você pintou hoje e não pinta mais. Só vai pintar daqui 1 ano, 2 ou mais. Da habitualidade. E você precisa da subordinação, que a lei não tem isso. A lei chama de dependência. Mas doutrina e jurisprudência Consagrou o termo. fala em subordinação. Um manda, o outro obedece. Ok. E alguns ainda incluem a alteridade, que é o trabalhador empregado, ele trabalha por conta do outro. Como assim? Se ele precisa de caneta para trabalhar, quem lhe dá a caneta é o empregador. Ele precisa do papel, quem lhe dá o papel é o empregador. O autônomo não, ele tem que ter a caneta dele, ele tem que ter o papel dele, ele tem que ter o espaço dele. Se ele é contador, ele tem que ter o seu escritório, os seus instrumentos. Diferente do trabalhador empregado, que ele trabalha por conta alheia. Essa é a alteridade. E faltou um que agora eu não me lembro, o 5º requisito. Onerosidade, subordinação, pessoalidade, alteridade. Onerosidade, pessoalidade, alteridade que é trabalho por conta de outra pessoa, né? Traduzindo. Subordinação. Faltou um ainda. Alteridade, subordinação, onerosidade. Pessoalidade. Habitualidade. Nós já falamos, não? Eu acho que já. Então vamos botar aqui. Vamos habitualidade, subordinação, pessoalidade, onerosidade e alteridade. E alteridade são exatamente esses. Então já falamos dos 5. Aí, você está vendo aí que nos acompanha, aqui o doutor Agenor Calazans já colocando quais são os requisitos para a configuração da relação de emprego, os requisitos. Agora, esses requisitos têm que estar todos juntos, presentes ao mesmo tempo? Ah, sim. Eles precisam conviver. A ausência de qualquer um deles descaracteriza o vínculo. Então, se você tem um trabalho que é habitual, mas não é pessoal, não é aquele trabalhador sempre, descaracterizou o vínculo de emprego. Essas coisas precisam estar convivendo. Se elas convivem, é uma relação de emprego. Agora, brincando aqui, falar em subordinação, daqui a pouco vai ter muito marido pleiteando relação de emprego com a mulher, né? Porque os homens agora são subordinados. Sim. Agora, sempre foram. Mas olha, há uma coisa interessante, porque a gente diz assim, são vínculos que ficam mascarados, né? O vínculo que é de emprego disfarçado de... Olha, pessoal, os vínculos são jurídicos. Um vínculo e outro. De vez em quando acontece. Não é tão comum quanto. Mas de vez em quando acontece um vínculo de emprego simulado. Que as pessoas fingem que é emprego. E eu me lembrei porque você falou, doutor Adi, do marido que vai pedir vínculo de emprego com a mulher. Houve um caso não muito distante em que era uma relação, era um conflito, ou aparente conflito, mas era um conflito entre a ex-esposa que acionou o seu ex-marido. E ao final, o que se constatou, o litígio realmente existia, porque eles realmente se desentenderam e passaram e travaram um litígio de verdade. Mas havia o vínculo formal de emprego. Com carteira anotada. Com carteira de trabalho anotada e tudo certinho. Como
se o emprego efetivamente Como houvesse manda o figurino. existido. Tudo como manda o figurino. Só que apurada a prova feita, o que se concluiu foi que, na verdade, eles tinham uma relação conjugal mesmo, se separaram, mas só que antes de se separarem, como a moça estava grávida, ele registrou a carteira de trabalho dela apenas para obter o auxílio maternidade. Aí houve conluio, então, para fraudar. Só que essa discussão não foi posta no processo, porque ela reclamou como se empregada fosse, e ele respondeu como se empregador fosse. Tá. Entendeu? Sim. Caso controverso e interessante, sem dúvida. Mas, doutor Agenor, um outro tema que o senhor colocou, e eu acho importante que a gente aqui debata, a questão do motorista por aplicativo. Na sua visão, existe relação de emprego? Essa é aquela coisa que eu... Depende do caso concreto, é claro, Exatamente. né? Depende do caso concreto, não dá para externar uma opinião. Exatamente. Cada caso é um caso. Exige a apuração. Exatamente. É o que eu digo. Então, é preciso que a gente tenha a humildade de dizer, eu não posso ter uma concepção prévia, eu não posso ter... E esse caso de motorista por aplicativo, ele empolga, e aí deixa as pessoas comprometidas com seus argumentos. Sim. E por estarem comprometidos com seus argumentos, passam a decidir daquele modo, ou a defender daquele modo, independente do exame de cada situação. Uma coisa, por exemplo, vamos dizer, a plataforma X atua de tal modo, e a plataforma Y atua de modo diferente, e pelo modo que ela atua, não é vínculo de emprego. A plataforma X, pelo modo que ela atua, não é vínculo de emprego. Então é preciso que se pare e realmente se examine cada caso concreto para chegar-se a uma conclusão. Para chegar-se à conclusão de coexistência da habitualidade, da subordinação, da pessoalidade, da onerosidade e da alteridade. Certo. Agora, interessante, né? É que eu ando muito de Uber. Às vezes eu coloco o carro na garagem do meu escritório e deslocamentos que eu vou fazer durante o dia eu uso Uber. E eu tenho perguntado a vários motoristas o que é que eles acham. Se eles gostariam de ter reconhecimento de vínculo empregatício, com todos os quais eu falei até hoje, não encontrei nenhum que dissesse que queria ter o reconhecimento de vínculo empregatício. Eles acham que isso seria prejudicial. E da conversa com eles, disseram o seguinte, olha, eu tenho liberdade para ligar e desligar o aplicativo a hora que eu quero. Eu tenho liberdade para ter aqui no meu veículo 2, 3 aplicativos que eu posso escolher com qual trabalhar. Eu posso olhar o chamada da corrida de um, olhar a chamada da corrida do outro e aceitar a corrida que é mais vantajosa para mim. Se for vínculo empregatício, eu não vou poder ter 2 aplicativos porque não seria permitido, né? Eu passo a ter que cumprir uma certa carga de trabalho diária, porque eu vou ter alguém que vai me dar ordens, né? Vai controlar as minhas atividades. Então, com todos os quais eu conversei até hoje, eu ainda não encontrei um único que dissesse que achava interessante o reconhecimento de vínculo empregatício. Estou te falando, claro, do universo das pessoas com as quais eu conversei. E imagino que deve ser também uma missão árdua para o magistrado essa averiguação de, afinal de contas, é relação de emprego ou não é. Pelo seguinte fato, não há como aferir se aquele motorista que pleiteia relação de emprego, ele somente trabalhava com um único aplicativo. Ele poderia ter outro aplicativo em outro aparelho móvel, né, em outro celular. Ele poderia muito bem. Você tem uma dificuldade muito grande em saber. Ele tem, evidentemente, o poder e a autonomia de ligar e desligar o aplicativo a hora que ele quiser. Já peguei Uber, que ele só ligava o aplicativo quando ele estava no trânsito para o trabalho dele.
Já peguei motorista por aplicativo que era enfermeiro e no dia de folga ele usava o aplicativo para complementar a renda. Então, assim, são realidades bem distintas. Eu sei que, de qualquer maneira, essa modalidade de trabalho é nova, não é? É um cenário novo, porque a sociedade muda e a gente não previa que chegássemos a esse ponto. Há alguns anos atrás, isso era inimaginável, né? Então, assim, é uma tarefa realmente árdua. Eu vejo com grande dificuldade como é que você consegue caracterizar todos os elementos necessários a configurar uma relação de emprego. Se ele trabalha, né, e ele é quem paga as contas do veículo, então, de certo modo, ele trabalha por conta própria, porque é ele quem custeia o próprio veículo, o próprio combustível. Então, assim, ele trabalha por conta própria, ele tem possibilidade de ligar e desligar o aplicativo a hora que ele quiser, e ele tem a possibilidade de ter no interior do seu veículo mais de um aplicativo. Então, por isso que eu disse, eu vejo como uma tarefa muito árdua. Como é que se faz uma contextualização? Eu já vi decisões assim, lapidares, né, onde o magistrado ele faz uma construção teórica e muito bem fundamentada, e ele fala em subordinação ao algoritmo. É óbvio que isso é fruto de uma criação da inteligência humana, né? A subordinação ao algoritmo é fruto de uma grande inteligência humana, sem dúvida nenhuma. Mas como é que a gente consegue conceber que fiquem caracterizados todos os elementos, dada a peculiaridade em que esse trabalho é desenvolvido? Então, professor, veja bem. O trabalhador pode usar quantos aplicativos quiser. Não é proibido esse condutor de plataforma, por plataforma. Isso não o distingue da relação de emprego, porque o trabalhador empregado também pode trabalhar para vários empregadores. E pode trabalhar até para a concorrência, desde que o seu empregador saiba disso e permita. Então, não vejo esse fato como excludente da relação de emprego. Se o empregador permite, não há dificuldade. E é o caso das operadoras de aplicativo. Elas não criam embaraço a você fazer a utilização de mais de um da concorrência. Uma outra referência que você fez, professor Wadir, a preferência que tem os próprios motoristas ao sistema praticado em relação ao sistema formalizado pela CLT. Mas isso decorre de uma pesquisa que também foi muito divulgada entre os motoristas, de que era mais ou menos assim. Você prefere continuar sendo um parceiro e portanto, usar o aplicativo na hora que você quiser e, portanto, decidir a hora que você vai trabalhar? Ou você quer ter um vínculo de emprego, que você vai ter horário para trabalhar, vai ter um chefe para lhe cobrar o cumprimento das metas? O que você prefere? Mas deram duas opções. Só que a segunda opção da CLT só puseram as coisas da amarra. Porque se você precisar faltar, você vai ter que se justificar. Se você ficar doente, você vai ter que provar que ficou doente. O que você prefere? Claro que eles teriam que preferir a opção que é mais maleável. Bom, mas faça a seguinte pergunta na próxima viagem que você fizer de aplicativo. Você quer ser empregado? Ele vai dizer não. Você quer ter 13º salário? Você gostaria de ter fundo de garantia? Você gostaria de ter direito a férias? Você gostaria de ter o seu repouso semanal remunerado? Você não vai trabalhar, mas vai receber pela média do que você produziu ao longo da semana?
Pergunte essas coisas. Bom, se ele ainda assim disser que ele vai dizer que quer, mas quando você disser que é pela CLT, ele não quero ser empregado, não. Porque se vendeu a ideia de que essas pessoas são empreendedoras. Eu vi com meus olhos, e muita gente vê, um rapaz deitado no chão às 5 horas da manhã, quando eu saí para caminhar, deitado no chão, a sua bicicleta caída no chão e aquela pasta que eles carregam nas costas, também lá, arriada no chão, posta no chão. E ele estava dormindo. Ele ia levantar provavelmente aí daqui a umas 7 horas por aí para voltar ao serviço dele. Aquele rapaz é um empreendedor? É isso que eu pergunto às pessoas. A gente pode considerar um empreendedor alguém que precisa parar no meio da rua, dormir na rua e se levanta na bicicleta, começa a pedalar e sai entregando as coisas? Como que essa pessoa é um empreendedor? Não tem a menor condição, vamos dizer assim, factual, de se aceitar que ele seja um empreendedor. Bom, a entrega que ele está fazendo não é de produto dele, ao contrário, é de produto alheio. A viagem que ele está fazendo, ele não estabeleceu o preço. Ele vai fazer a viagem, vai receber por aquele valor tabelado. A entrega que ele vai fazer, e mesmo quando ele vai transportar alguém, ele não sabe nem quem é aquela pessoa. Então, como é que eu posso dizer que é um autônomo, uma pessoa que não sabe quanto vai receber, não sabe a quem vai prestar serviço, e não pode sequer negociar o valor do trabalho dele? Então, essa pessoa não pode ser autônoma, não é autônoma. Então, eu digo assim, ele prefere sim, mas é resultado de uma campanha e tal. Ele prefere, quando se diz, você prefere ser seletista ou prefere continuar aqui livre para ligar o seu aplicativo quando quiser, escolher o dia que você vai trabalhar? É claro que ele vai preferir isso. 1899. Libertação dos escravos, das pessoas escravizadas naquele antão. E foram libertadas, todavia, não foram encaminhadas para educação, nem para trabalho. Então tinham que penar. Se lhes perguntassem naquela época o que eles preferiam, a liberdade ou a escravidão, eu acho que eles responderiam a escravidão. Porque pelo menos tinham de comer, onde comer e a quem recorrer em caso de necessidade, que eram os seus donos. Eu imagino que sim. Eu não sei. Agora é uma pergunta bem complexa para ser respondida, né, doutor Agenor? É realmente bem difícil. Bem complexa. Agora, só para apimentar um pouco a nossa conversa, veja, se eu for revender um produto, o produto não é meu, né? Muitas vezes o fornecedor do produto tabela o preço. Ele diz por quanto eu devo vender para que eu defina qual é a minha comissão, tá? Ele tem o preço dele. E perceba que nem assim eu sou empregado, porque eu sou um distribuidor. Da mesma forma, a gente tem aqui as revendedoras de Avon, Natura, Mary Kay e tantas outras, não é? Sim. É uma zona muito cinzenta do que é relação de emprego, o que é um trabalho autônomo. Realmente é uma discussão. E essa discussão, inclusive, também é travada na Justiça do Trabalho. Sim. Então, percebe quantos casos, né, que são submetidos à apreciação do magistrado, e quando chega o magistrado tem que decidir. Tem que decidir. Não é verdade? Ele tem que decidir. Então é realmente uma atividade muito complexa. Mas sem dúvida nenhuma eu quero deixar claro, né, que a Justiça do Trabalho tem um papel muito importante, sem dúvida nenhuma muito importante, até para disciplinar as relações do trabalho, até para coibir
as ações nefastas, porque a gente sabe que, da mesma forma que existem maus empregados, porque eles existem, também existem maus empregadores. Não há nenhuma dúvida. Maus empregadores e maus empregados. Mas também. E acho que a trabalho maioria, nos dois casos. a maioria é diferente. A maioria são bons empregados e a maioria é de bons empregadores. Exatamente. Não há dúvida Minoria quanto a que isso. é a minoria. E a Justiça do Trabalho age nos dois casos, porque também a Justiça do Trabalho coíbe os maus empregados, né? Também o empregador pode recorrer à Justiça do Trabalho Também. para fazer cessar uma ação indevida de um mau empregado e que esse mau empregado tenha, inclusive, a devida punição, né? Como, por exemplo, até mesmo a aplicação de uma justa causa, a devolução de um bem da empresa que fica em poder do empregado, que ele se apropria indevidamente. Com certeza. Então, a Justiça do Trabalho também é acionada em casos assim. Então, ela realmente tem como objetivo praticar a justiça ao caso concreto. Então, é digna de louvor, sem dúvida nenhuma, é um trabalho árduo dos magistrados, né? Separar o joio do trigo. De fato. Mas, doutor Agenor, foi muito bom esse nosso bate-papo. Chegamos agora ao final. Quero lhe agradecer imensamente por essa oportunidade, né? Por esse privilégio de aqui estar conversando com os nossos internautas. E deixo agora que o senhor faça as suas considerações finais. Eu é que agradeço, como fiz logo no início da nossa conversa, agradeço imensamente a oportunidade, porque é mais um canal para que permite essa aproximação, fazer com que o judiciário se aproxime do jurisdicionado e, claro, pedir desculpa em alguma situação em que eu terei sido mais enfático, não apreciação aqui ou ali, mas é isso. A verdade daquilo que a gente pensa é apenas a verdade daquilo que a gente pensa. Não significa dizer que é o exato nem que é o correto. Mas é o que a gente pensa e que precisa ser conversado, discutido, porque a sociedade é que resolve o que é melhor para a sociedade. E assim a gente continua. Mas eu estou sempre à disposição. Tomara que eu seja convidado algum outro dia para a gente continuar a conversa sobre vários outros assuntos. O convite já está feito e você que nos acompanha, obrigado e até a próxima.